Comentando a respeito do movimento uniformemente variado. Aqui nós temos a figura representando um paraquedista que no instante 0 segundos tem uma velocidade de 0 metros por segundo. Após 1 segundo de movimento, ele tem uma velocidade de 9,8 metros por segundo. Perceba que há uma variação de 0 para 9,8 metros por segundo a cada segundo. No segundo 2, a velocidade passou de 9,8 para 19,6, ou seja, um acréscimo de 9,8 metros por segundo. Observe, portanto, que o movimento de queda do paraquedista ele é feito com um acréscimo de 9,8 metros por segundo a cada segundo que passa. É exatamente esse o valor da aceleração da gravidade, 9,8 metros a cada segundo de queda. Portanto, a velocidade aumenta pelo mesmo fator a cada segundo. Então, nós vamos ter uma característica do movimento uniformemente variado, que a aceleração escalar ela é constante e não nula. Lembrando que a aceleração ela é a divisão, ou seja, o quociente da variação da velocidade pela variação do tempo. E ela não é nula, ok? Falando agora a respeito da função horária da velocidade escalar do movimento uniformemente variado. O cálculo da aceleração, que eu vou chamar de alfa, ok? Vai ser variação da velocidade dividido por variação do tempo. E isso tem que dar um resultado que é diferente de zero. Porque a aceleração ela só vai ser zero no movimento uniforme, ok? Então aqui nós temos uma aceleração diferente de zero. A função horária da velocidade escalar ela é uma função de primeiro grau, semelhante à função do movimento uniforme, ok? Para você relembrar, que é o vídeo anterior, ok? A gente escreveu uma função do primeiro grau lá no movimento uniforme, que era a equação horária da posição, desse jeito. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ok? Então perceba que essas duas equações elas são muito parecidas, pois as duas são de primeiro grau e as duas descrevem uma reta. Ok? Elas guardam as mesmas semelhanças, coeficiente linear, coeficiente angular. Ok? É onde a reta corta o eixo da vertical e aqui é onde vai ser medido a inclinação da reta. Bom, caminhando na explicação, a gente tem aqui dois gráficos para poder analisar. O primeiro deles, então, é um gráfico de velocidade por tempo, ok? E estão aqui representadas três retas. Retas que são crescentes, pois nós temos um coeficiente angular que é positivo, e esse coeficiente angular quem está fazendo é o papel da aceleração. Portanto, então, a primeira reta tem velocidade maior do que zero, é o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo da vertical. Ok? Aqui está sendo medida a velocidade. A segunda reta, a velocidade inicial é igual a zero, portanto ela parte do início, da origem do nosso gráfico. E a terceira reta, que tem velocidade inicial menor do que zero, portanto ela parte de um valor abaixo aqui da origem do gráfico. Ok? Então lembrando, essas três retas são retas representativas de um movimento acelerado, porque a aceleração é maior do que zero, e, portanto, são retas crescentes. Ok? Aqui a gente vai ter um outro gráfico, também de velocidade por tempo, mas as retas são diferentes. Perceba que essas retas elas têm uma inclinação diferente das anteriores. Essas retas são retas decrescentes, portanto, o coeficiente angular da equação da velocidade vai ser um valor negativo, que até destaquei aqui em vermelho, ok? Então, são retas decrescentes, todas essas retas são descritas por uma aceleração negativa, e esse movimento aqui ele vai ser retardado, ok? Primeira reta, então, a gente tem uma velocidade inicial maior do que zero, ok? Indicando que o início
da velocidade do objeto. É nesse ponto, acima da origem. A velocidade inicial da segunda reta é igual a zero, portanto ela parte da origem, ou seja, velocidade inicial igual a zero. E a terceira reta tem velocidade inicial menor do que zero, ok? Então esses valores de velocidades indicando o coeficiente linear da reta, que é onde a reta corta o eixo da vertical. Ok? Bom, caminhando então nos nossos raciocínios. A gente tem agora um gráfico de velocidade escalar versus o tempo, ok? Então, ó, velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Neste primeiro gráfico, a gente tem um movimento que é acelerado, ok? Uma inclinação da reta positiva, portanto, a aceleração maior do que zero. Ao considerar essa reta e dois intervalos de tempo, ok? A gente vai ter aqui a definição de uma área, que é uma área dessa figura aqui chamada de trapézio. O cálculo dessa área vai ser numericamente igual ao deslocamento, ok? Lembrando que esse é um gráfico de velocidade por tempo. No outro gráfico, ok, aqui a gente tem uma reta decrescente, ok? Ou seja, a aceleração é menor do que zero. E aí nós vamos ter, para essa primeira área aqui em azul, a distância total percorrida vai ser maior do que zero, porque é uma área que está acima do eixo da horizontal. E essa outra área, ok, Δx2, vai ser menor do que zero, porque ela está abaixo do eixo x. Só um detalhe importante, que na verdade a gente está recorrendo ao conceito de área, mas não estamos calculando área de fato, ok? Na verdade estamos calculando distância, Δx. Aqui no caso uma distância 1, aqui uma distância percorrida chamada de 2, ok? Mas para poder fazer o seu cálculo, de fato a gente vai recorrer à área da figura geométrica formada. Falando mais um pouco agora e fazendo uma demonstração da função horária do deslocamento escalar das posições do movimento uniformemente variado. É possível que você se assuste com a demonstração que eu vou comentar, mas fique tranquilo, eu não vou cobrar ela de você. Então, o raciocínio é o seguinte. A gente sabe dessa relação que a área que essa figura forma é numericamente igual à distância percorrida. Então eu vou pegar esse contexto dessa figura, desse gráfico, e desenvolver esse raciocínio. Então perceba que o Δx, a distância percorrida, vai ser numericamente igual à área do trapézio, porque essa figura é um trapézio. Pois bem, como se calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então aqui a gente tem formado a área do trapézio utilizando os conceitos do gráfico que está sendo mostrado aqui do lado. Então, olha só o que a gente vai ter. Esse 2 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, agora o Δx que estava sozinho tem um 2 multiplicando ele. Ok? Deixa eu acessar a caneta para deixar o raciocínio mais claro. Ok? Então, o 2 estava dividindo, passou multiplicando. E agora a gente tem 2 Δx. E do outro lado sobrou quem? V0. Ok? Então, o V0 está aqui normalmente. E esse valor aqui de velocidade, ok? Representado pela base maior aqui do trapézio, ele vai ser representado por V0 mais αt. Lembrando que esse resultado de V igual a V0 mais αt é esse resultado aqui da equação da velocidade, ok? V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Eu só estou aproveitando ele, então, e chamando o V0 mais αt de V. Então, trocando esse valor por V0 mais αt, o que apareceu para a gente? 2V0 vezes o tempo, porque aqui a gente vai ter a soma de dois valores de velocidade inicial, então 2V0, vezes o tempo, ok? Porque o tempo aqui estava multiplicando, então esse valor multiplica os 2V0, e o outro valor, que é o αt, só que multiplicando o αt por tempo, a gente tem αt quadrado.
O que a gente vai ter desse raciocínio? Fazendo o artifício de dividir por 2. Bom, se a gente tem esse raciocínio 2ΔX igual a 2V0 vezes o tempo, mais αt ao quadrado, dividindo todo mundo por 2, o que vai acontecer? Esse 2 vai cortar, esse 2 aqui também vai poder cortar aqui. O que vai sobrar de raciocínio? O seguinte, o ΔX, portanto, ele vai aparecer sozinho, ok? O V0t está sendo representado aqui normalmente, ok? E esse segundo termo, que não tinha um 2 representado aqui, como ele vai ser dividido por 2, vai aparecer um termo aqui dividido por 2, ok? Então, αt ao quadrado dividido por 2. Esse resultado aqui, ele já é para a gente a função horária do deslocamento escalar. Então, como a gente pode representar ele? Utilizando o ΔX como sendo x final menos x inicial, V0t, ok? Meio de aceleração tempo ao quadrado. Ou, se você preferir, passando esse valor de posição inicial negativa para o lado direito da igualdade, você tem essa representação de posição final isolado, vai ser igual a posição inicial, já com valor positivo, porque aqui estava negativo, mais V0 vezes t, mais meio de aceleração tempo ao quadrado. Essa equação é, para a gente, a equação que representa o movimento uniformemente variado em relação às suas posições. É preciso que você perceba que esse movimento ele é descrito por uma equação do segundo grau, ok? Porque o tempo está elevado ao quadrado. Caminhando aqui no raciocínio, agora falando mais a respeito do gráfico dos diagramas horários das posições do movimento uniformemente variado. Bom, como são equações do segundo grau, elas serão descritas por uma parábola. Então, o que nós vamos ter? Parábolas com concavidade para cima e parábolas com concavidade para baixo. Quem é que define a concavidade da parábola? É exatamente o termo que acompanha o tempo ao quadrado. Ok? Então, voltando aqui, ó, ok? Se esse valor for positivo, concavidade para cima. Se esse valor de alfa, ou aceleração, for negativo, concavidade para baixo. Ok? Então, está aqui representado, alfa positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Se o valor da aceleração é menor do que zero, concavidade voltado para baixo. A interpretação desse gráfico, que é um gráfico de posição por tempo, nos dá valores importantes. Por exemplo, o valor da posição inicial, x0 ou s0, ok? Que é onde o gráfico corta o eixo da vertical. Ok? O outro valor importante é os vértices dessas parábolas. Seja de concavidade para cima ou de concavidade para baixo, esses valores eles indicam algo importante. As coordenadas do vértice, ou seja, o valor no eixo da horizontal e o valor no eixo da vertical, representam o instante, ou seja, o tempo, e as posições correspondentes ao ponto de inversão do movimento. Ou seja, o objeto vem descrevendo uma trajetória, ok? Vem descrevendo percorrendo uma certa distância. E perceba que a distância que ele vai percorrendo vai diminuindo com o tempo. A partir desse ponto, a distância começa a aumentar, ok? Olha o outro gráfico. A distância vai aumentando e a partir do vértice passa a diminuir. Esse ponto do vértice, ele indica ainda, ok, que a velocidade escalar do móvel é nula, ou seja, sempre que o objeto estiver com as suas coordenadas
descritas pelos seus vértices, nesses dois pontos a velocidade dos dois objetos é nula, porque eles precisam necessariamente parar o seu movimento para retornar. Ok? Beleza. Continuando o raciocínio, agora falando do gráfico da aceleração versus o tempo no movimento uniformemente variado. Como no movimento uniformemente variado a aceleração ela é constante, portanto, nesse gráfico de aceleração por tempo, ela vai ser descrita por uma reta. A aceleração é descrita por uma reta, ok? Bom, perceba que abaixo da reta e entre dois tempos escolhidos, T1 e T2, forma-se a área de uma figura. A área dessa figura vai ser numericamente igual à variação da velocidade. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Bom, a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ok? Fazendo um artifício matemático, então, a gente vai ter que variação da velocidade vai ser igual. Tempo está dividindo, passa? Muito bem, multiplicando. Então, a gente ficou com ΔV igual a aceleração vezes ΔT. Essa aceleração vezes ΔT, interpretando neste gráfico, é exatamente a relação da área de um retângulo, que é base vezes altura. Portanto, no gráfico de aceleração por tempo, a área vai nos retornar o valor da variação da velocidade, ok? Que no caso é aceleração vezes variação do tempo. Separe um tempo para poder estudar essa relação com mais calma, mas ela é bem tranquila de se entender. Falando agora a respeito da relação entre posição e velocidade no movimento uniformemente variado. Essa relação entre posição e velocidade vai receber o nome de equação de Torricelli. Vou deixar ela mais claro agora, fazendo comentários sobre a sua demonstração. Mais uma vez, quero refrisar, eu não vou pedir para você demonstrar a equação, ok? Mas é importante você saber como que ela se estrutura, porque envolve matemática básica. Bom, vamos começar. Perceba que eu tenho aqui no início uma relação que a gente já conhece, que é a relação da equação horária da velocidade. Reescrevendo ela aqui rapidinho para você relembrar, V igual a V0, já lembrou do restante? Mais a aceleração, né, que aqui está sendo chamado de alfa, vezes o tempo. Então perceba, dessa relação que a gente já viu no início do vídeo, eu estou fazendo um artifício matemático, que é aplicando o quadrado dos dois lados. Então, elevando o lado esquerdo ao quadrado, ficou velocidade final ao quadrado, e elevando o lado direito ao quadrado, ficou V0 mais αt ao quadrado. O que vai acontecer? A gente vai ter V ao quadrado, ok? Velocidade final ao quadrado, normalmente. E aqui do lado direito, a gente vai ter um produto notável, ou seja, A mais B ao quadrado, onde o A é o fator V0 e o B é o fator alfa vezes tempo. O que a gente vai ter aplicando o produto notável? V ao quadrado, não mudou, ok? Vai ser, deixa eu acessar a caneta para fazer a correspondência necessária. Então, a gente vai ter V ao quadrado igual. Como que se resolve o produto notável? Fazendo o seguinte, quadrado do primeiro termo, ó o primeiro termo. Ok? Então, foi quadrado do primeiro termo. Então, ficou V0 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o primeiro termo é V0, o segundo é αt. Duas vezes V0 αt. Deu aqui o segundo termo aqui, ó. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo termo, ok? E o quadrado de αt é α ao quadrado, t ao quadrado. Então, está aí o quadrado do segundo termo. Pronto, apliquei o produto notável. O que a gente vai ter aqui de relação? V ao quadrado igual V0 ao quadrado, tranquilo? Ó, estou só puxando a equivalência aqui dos termos. V0, desculpa, V ao quadrado, né? V ao quadrado. Agora, V0 ao quadrado
V0 ao quadrado. Perceba que na expressão a gente tem aqui 2 vezes a aceleração e aqui também a gente tem uma aceleração. Colocando 2 vezes a aceleração em evidência, a gente chega no resultado que a gente vai precisar. Então, ó, esse termo foi colocado em evidência, ok? Se ele foi colocado em evidência, sobrou o que de raciocínio? Sobrou aqui só o V0 vezes t, porque o 2α que estava multiplicando agora ficou fora do parênteses multiplicando. Então, V0t mais, e esse termo que não tinha o fator de 2, ok? Agora ele vai ficar aqui com o fator dividindo, meio de αt quadrado. Esse fator todo, V0 vezes t mais meio de αt ao quadrado, você já conhece, que é o fator ΔX. Repito, esse fator você já conhece, é o fator ΔX que a gente viu no slide anterior. E vou retornar lá para você recordar esse raciocínio. Olha ele aqui. Quem que é o ΔX? V0t mais meio de aceleração tempo ao quadrado. Ok? Então, eu estou chamando aquele fator de ΔX. E o que sobrou para a gente, então? V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2α e esse fator que a gente chamou de ΔX. Essa equação, pessoal, é a equação de Torricelli. Perceba que ela é uma equação que não depende do tempo. Ela relaciona as velocidades, a aceleração e a distância percorrida sem depender do tempo. É possível também expressar essa relação expandindo esse termo aqui do ΔX, que vai ficar x final menos x inicial, ok? Mas ela é mais popularmente conhecida dessa forma aqui, ok? Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Falando agora a respeito de uma propriedade do movimento uniforme, ok? Aqui nessa propriedade, ela é exclusiva para o movimento uniforme, então fica atento. Aqui no movimento uniforme, a gente vai ter, no movimento uniformemente variado, a gente sabe que a velocidade média também vai poder ser calculada como uma média aritmética entre duas velocidades em tempos quaisquer. De forma geral, o que a gente tem de resultado? Que a velocidade média é ΔX dividido por ΔT, ou seja, a distância percorrida em quanto tempo foi gasto para percorrer essa distância. E, especificamente no movimento uniformemente variado, esse resultado aqui também vai valer. Ou seja, a velocidade média ela vai ser uma média aritmética entre duas velocidades conhecidas. Soma de uma velocidade mais a outra, dividido por 2. Comentando rapidamente a respeito da demonstração desse raciocínio, a gente vai ter a equação da posição, ok? Está aqui completinha. Posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais meio de aceleração, tempo ao quadrado. x0, que está positivo, passa para a esquerda negativo. Olha ele aqui. E o tempo vai ser colocado em evidência. Ok? Então, esse fator que tem o tempo, coloca em evidência. Então, o V0 que estava multiplicando o tempo, agora fica sem o tempo. E esse fator que tem o tempo ao quadrado, como perdeu um fator de tempo aqui para fora do parênteses, ficou sem o quadrado no tempo. E aí você tem esse fator, x menos x0, igual a tempo que multiplica V0 mais meio de αt. Olha aqui o tempo que está multiplicando, passou? Dividindo, ok? Então chegou no resultado, x menos x0 dividido por tempo, igual. Perceba que nesse fator, aqui, você tem uma soma de dois fatores e um deles tem denominador 2. Então, tirou o mínimo, resolveu para os dois fatores, você chega nisso daqui. 2V0 mais αt, todo mundo dividido por 2. Beleza. Aí o que a gente vai ter?
que a velocidade média vai ser igual a x menos x0 dividido pelo tempo, ok? Não é exatamente isso que significa a velocidade média? Δx dividido por ΔT. Então, a velocidade média vai ser posição final menos inicial dividido pelo tempo, ok? Já adotando aqui que o tempo inicial é igual a zero, ok, turma? Então, o T0 aqui, ó, ele já vai valer zero. O que sobrou do lado direito? A gente vai ter aqui, ó, 2V0. 2V0 não é a mesma coisa que V0 mais V0? Ok. Então, a gente vai ter 2V0 mais αt, vai ser a mesma coisa aqui. V0 mais αt. E esse termo de V0 mais αt, você conhece ele como sendo o V final. Ok? Equação da velocidade no movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais αt. Então, chamando esse valor aqui de V, né, a gente tem então que a velocidade média vai ser igual a V0 mais uma velocidade num tempo posterior. V final, sei lá, velocidade inicial no tempo igual a zero, mais a velocidade 1 num tempo maior do que zero, dividido por 2. Esse raciocínio de média aritmética entre duas velocidades vai valer somente para o movimento uniformemente variado. Caminhando agora, aplicando esses conhecimentos na queda livre, a gente vai ter que todos os corpos, sob a ação exclusiva da gravidade, caem com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, cujo valor independe de suas massas ou dos materiais que os constituem. Deixei aqui do lado uma imagem de um documentário da BBC em que uma bola de boliche e uma pena caem da mesma altura em um ambiente que foi feito vácuo. Esses dois objetos, eles chegam juntos ao chão, ok? Porque a sua velocidade de queda vai ser independente das suas massas ou dos materiais que os constituem. Beleza? Caminhando então no raciocínio, a aceleração da gravidade vocês já conhecem muito bem, 9,8 metros por segundo ao quadrado. De forma recorrente, a gente vai arredondar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado, para efeito de facilitação das nossas contas. Por fim, pessoal, quero comentar o seguinte. Os movimentos que são feitos na vertical, na ausência de resistência do ar, ou seja, são movimentos de queda livre, também serão descritos pelas mesmas equações do movimento uniformemente variado. Há dois jeitos de você fazer a análise na queda livre. Ou você orienta o eixo vertical para baixo, e, portanto, com essa orientação, a aceleração da gravidade vai concordar com o seu eixo, que tem o zero aqui na posição mais em cima e é orientado de maneira crescente para baixo. E aí, portanto, você adota um valor de gravidade positivo. Ou você deixa o seu eixo da vertical orientado para cima, como de fato é na matemática já, e nesse caso, como a aceleração puxa as coisas para baixo, você vai adotar a gravidade com um valor negativo, porque a orientação do vetor gravidade nesse movimento discorda da orientação do eixo adotado. Então, se é positivo para cima, nesse caso, a gravidade vai vir com um valor negativo. A gente vai ter, então, para efeitos de arredondamento de conta, né, que a aceleração da gravidade vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E, não se esqueça dessa dica, o sinal da aceleração depende do sentido do eixo. Ok? Se você orienta o eixo para baixo, a aceleração da gravidade é positiva. Se você orienta o eixo para cima, a aceleração da gravidade é negativa. E, portanto, não depende do sentido do movimento do corpo. Ok? Repetindo mais uma vez para ficar bem claro, o sinal da aceleração depende do sentido do eixo e não do sentido do movimento do corpo. Ok? Então, o sinal da aceleração depende do
sentido do eixo de orientação, não do movimento do corpo. Bom, finalizo a minha fala até aqui. Sei que são muitos raciocínios para você relembrar. Eu preciso que você tenha claramente na sua mente as equações que nós trabalhamos e fazer exercícios para isso. Quero agradecer a sua atenção até aqui. Dizer que você é um vitorioso por ter chegado até o final desse vídeo com tanta paciência. Tenho muito orgulho de você. Conte comigo em qualquer dúvida que você tiver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.